E neste contexto de natureza, ecossistema, você já parou para pensar na importância das aves para o nosso meio ambiente? Algumas são famosas pelo colorido das penas, outras pelo canto ou pelo tamanho impressionante, mas muitas dessas espécies estão ameaçadas. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o trabalho de preservação desenvolvido aqui no Brasil e entender o papel fundamental que essas aves têm na natureza. A reportagem é do Pedro Farias. Elas colorem os céus e as florestas, encantam com seus cantos e são um símbolo da nossa biodiversidade. Mas muitas dessas aves tão brasileiras estão em risco. Viajamos até o Zoológico de São Paulo para conhecer algumas dessas espécies e entender como preservar também é um ato de amor. O Brasil é um dos países com a maior diversidade de aves do mundo. Um exemplo disso é essa aqui, a ararinha azul, que ganhou um espaço especial aqui no Zoológico de São Paulo, depois de praticamente sumir da natureza. Agora ela está sendo preservada aqui. E além dela, outras espécies também, como a arara azul, tucano, precisam ser protegidas. Preservar essas espécies de aves também é preservar a riqueza e o equilíbrio da fauna do nosso país. As aves têm um papel fundamental nos ecossistemas, como controlar pragas, polinizar plantas e contribuir para a regeneração das florestas. Muitas espécies ajudam até a espalhar sementes. Elas têm também esse papel de dispersão de sementes. Por exemplo, a gente passou agora pela jacutinga e pelo mutum de Alagoas, né? São aves que comem sementes. Então tem espécies hoje que a gente sabe que elas contribuem com o reflorestamento, né? E porque elas dispersam sementes e elas, quando elas defecam, essa semente ela já sai mais fácil para ela germinar do que uma semente que caiu da árvore simplesmente. De todas as aves que citamos, a ararinha azul é um caso emblemático. Nativa do sertão da Bahia, chegou a ser considerada extinta na natureza. Hoje existem cerca de apenas 300 no mundo. Mas o projeto de reintrodução do Zoológico de São Paulo vem tentando mudar esse destino dela e de muitas outras aves. E a gente trabalha com a reprodução delas, né? Então, o primeiro indivíduo dessa espécie que nasceu sob cuidados humanos no Brasil foi aqui no Zoo de São Paulo, em 2015, que é o Teobaldo. Então, ele foi um marco para a gente, né, na conservação de uma espécie brasileira que nunca tinha tido nenhum zoológico ou criador que tinha conseguido a reprodução dela no Brasil. É uma espécie brasileira. Então, existe um programa de revigoramento populacional na Caatinga baiana, onde esses indivíduos que nascem aqui no zoo e de outros locais também, criadouros, zoológicos, são enviados para a Caatinga para poder revigorar uma área que existe lá chamada Boqueirão da Onça. Algumas aves são verdadeiros ícones da fauna brasileira, como a arpia, a maior ave de rapina das Américas. Outras, como a ema, são típicas do cerrado e parentes distantes do avestruz. Muitas espécies estão ameaçadas por fatores como desmatamento, incêndios, a caça e o tráfico ilegal. O condor dos Andes, por exemplo, a maior ave voadora do mundo, vem perdendo espaço por conta da redução do seu habitat. Muitos desses animais que estão aqui são animais vítimas de tráfico. Eles vão parar em centros de triagem, seja por uma apreensão da polícia, seja, por exemplo, que a pessoa tinha em casa de forma ilegal e resolveu fazer uma doação. A gente recebe animais aqui que não podem voltar para a natureza. Só que aqui ele vai ter uma função, ele vai se tornar um fundador, ou seja, ele vai reproduzir. E aí os descendentes deles, de certa forma, eu posso devolver para a natureza quando tiver, obviamente, algum projeto, né? Então a gente devolve a espécie, não o indivíduo. Algumas espécies ainda estão em processo de mapeamento e estudo. E muitas delas não possuem técnicas reprodutivas bem estabelecidas. Por isso, o zoológico também se dedica ao desenvolvimento de métodos para garantir a reprodução e a continuidade dessas aves. Fernanda explica os desafios de preservar aves da fauna brasileira. O casal, ele precisa ter uma afinidade, eles têm que se gostar. Você pode manter um casal de arara, um macho e uma fêmea juntos por 10, 15, 20 anos, eles nunca reproduzirem, simplesmente porque eles não têm afinidade. Eles convivem, mas eles não vão reproduzir. Às vezes a gente tem espécies que são tão raras que a gente consegue um indivíduo macho dela e uma fêmea, mas eles não se gostam.
e aí não adianta. O ninho também, a gente fornece o ninho, mas pode ser que eles não gostem do ninho que a gente está fornecendo. Então eles têm que gostar do ninho para entrar no ninho e fazer a postura dos ovos. Além de preservar, é preciso educar. Muitos dos animais que estão hoje no zoológico foram vítimas de traficantes ou vieram de áreas atingidas por incêndios. Educação para a conservação. Então, esse é o nosso papel como zoo, porque a gente tem um público muito rico aqui, diversificado. Se cada indivíduo que vem aqui a gente consegue passar uma informação importante sobre conservação, a gente consegue difundir, né? Então, uma pessoa que recebe isso, ela vai passando para as outras. Preservar essas espécies é preservar parte da nossa história natural. E isso começa com atitudes simples, como denunciar o tráfico, evitar a compra ilegal de aves silvestres e apoiar instituições de conservação. Pois cada canto, cada cor, cada batida de asa conta uma história do nosso Brasil, que a gente precisa ajudar a manter viva. O que eu posso fazer para contribuir para uma espécie dessa não sumir? Né? Eu quero que o meu filho, que os meus netos possam conhecer uma ararinha azul. Né? Isso é um ponto principal, assim. Eu quero que a espécie continue por muitos e muitos anos. Pois é, e para mim é um privilégio poder ver uma de perto. Pois é.